Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Para quem não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest. Vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje apresentou aí uma leve alta de 0,15%, chegou a cair na sessão, chegou a subir um pouquinho mais e fechou aí próximo do 0 a 0. Vamos falar também de mini-índice, mini-dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta. Fiz algumas alterações, tá? Coloquei alguns ativos ali mais líquidos para ter pelo menos uma análise de fechamento aí com alguns ativos um pouquinho mais expressivos, tá? E na verdade, tirei só um ativo ali que praticamente não tinha nada muito relevante para falar no gráfico, tá bom? Então eu tirei, tomei essa permissão aí para tirar. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva. Lembrando aí os membros do canal, já está disponível o Radar da Semana, onde você consegue aí ter um overview sobre o Bovespa, o dólar, o DI, a Petro, a Vale e os índices setoriais da nossa bolsa, e também o vídeo de oportunidades da semana, que é aquele vídeo onde a gente traz possíveis operações de compra ou venda para swing trade, né, para o decorrer daquela semana específica, tá? Então já estão disponíveis esses vídeos para os membros, tá bom? Então não percam aí a oportunidade, assistam. Sem mais delongas, bora para a vinheta e depois nossa análise de fechamento. Bora lá. Vamos lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza. O Bovespa no dia de hoje, 0,15% de alta, basicamente testando mais uma vez aí o suporte da média móvel no 129.170 pontos. Um dia aí praticamente de indefinição, teve uma alta aí de 0,42, teve uma queda de 0,28 e acabou fechando aí próximo do 0 a 0. A gente pode ter aí mais alguns dias parados aqui na região da média e tentar ameaçar um novo sinalzinho de alta. É importante, lembrando, né, que volte para cima da região dos 130.400 pontos, tá? Que tenha um fechamento acima desse nível do Ibovespa. Tá? Enquanto a gente não tiver esse fechamento aí acima, a gente vai seguir uma tendência indefinida aqui no curtíssimo prazo, tá? E com viés mais baixista. Dado que testou aí pela segunda vez esse nível de preço, e a expectativa de poder ter algo mais para baixo novamente, tá? Então, vamos ficar de olho, mesmo que apresente esse sinal aqui, sinal de fundo, é importante que volte para cima aí, mais uma vez, dos 130.400 a 600 pontos aqui, que seria esse fechamento um pouquinho mais acima, tá? Mini índice na sessão de hoje aí apresentando uma queda de 0,17%, basicamente segue dentro do movimento de baixa por aqui. Gráfico de 120 minutos, a gente tem o mini índice aí trabalhando numa lateralização entre a região das médias, 13.262, ou seja, bastante volatilidade, nenhuma tendência, tá? Tentou retornar para cima da média, devolveu num baita candle, tentou retornar, a média segurou, e a expectativa é de poder ter algo mais para baixo realmente, tá? Na região dos 130.700. Depois desse movimento de baixa, a tentativa era de movimento de alta, mas falhou, apresentou esse lateral, então a expectativa agora é de ter algo mais para baixo. Perdeu 130.700 pontos, teremos suporte no 130.260 e depois ali a região dos 129.600, que seria o último nível de retração, essa penada de alta que foi apresentada anteriormente. Só retoma o viés positivo no mini índice se retornar para cima dos 130.785 pontos. O dólar, na sessão de hoje, apresentou queda de 0,27%, basicamente aí, mais uma vez, né, não conseguindo voltar para cima da região dos R$5, a máxima foi nos 997, nada muito relevante também ali, tentando voltar para cima dos 5, né, nesse sentido que eu quero dizer. Um dia de correção, depois de 2 dias de forte alta por aqui. Gráfico de 120 minutos apresenta aí, de fato, essa correção, como eu mencionei. Aqui pode botar uma nova sinalização de compra, sinal de fundo, tentando pegar algo mais para cima aí, tá? Então, inicialmente, o foco é na compra, principalmente no sinal de fundo aqui no dólar. Só olharia para a venda se ao girar o fundo tiver uma reversão ou se já abrir aí num gap de baixa, tá? Vem aqui, gera sinal negativo abaixo dos 4.980, aí seria uma possibilidade, tá bom?
contrário, foca realmente aí mais na ponta compradora a favor de um possível fundo aqui apresentado nas próximas sessões. DI, na sessão de hoje, aí, apresentando alta de 0,6%, portanto, o DI rompendo aqui a média do semanal, mas essa região de topo anterior, confirmando que o repiquezinho do semanal tende a esticar um pouquinho mais a partir de agora. Se resolver buscar a sua média seguinte, seria ali buscar, então, a região dos 10.600, portanto, teríamos aí o gráfico diário vindo mais realmente acima, podendo até mesmo testar a região da média móvel de 200 períodos, tá? Dessa forma, principalmente com esse fechamento, enquanto não devolver ele, principalmente esse fundo, tá? A expectativa é de que realmente a gente tenha um repique um pouquinho maior a partir de agora no DI futuro. Falando da Petro, na sessão de hoje apresentando alta de 1,89%, gerou a sinalização de fundo para quem estava aguardando por um novo sinal de fundo ascendente, tá bom? Tinha comentado aí com vocês a possibilidade de compra após alguma correção em ABC, depois de buscar a média. Aconteceu essa entrada aqui hoje, stop abaixo do fundo nos 41,60 para quem estiver posicionado. Tem resistência na máxima, praticamente 42,90, confirmando um rompimento e um fechamento acima, ativa novo pivô de alta. Para quem gosta de alvos de Fibonacci, teria alvo nos R$ 44,31, tá bom? Então, esse seria o alvo aí para quem abriu essa comprinha de swing trade em Petrobras. Tendência de alta, mais um sinal de fundo, mais uma sinalização a favor da tendência. Vale, na sessão de hoje, apresentando queda de 2,42%, em linha aí com a queda forte do minério de ferro, voltando mais uma vez lá próximo da região dos 65, a mínima de hoje foi nos R$ 65,45, tá? Se perder essa região de fundos, aumenta a probabilidade de buscar o 63,80, tá? Então fiquem atentos, rompeu esse fundinho para quem está comprado, acreditando aí no fundo duplo, fundo triplo, fundo quádruplo, enfim, confirmou o fechamento abaixo, pula fora, que aumenta a chance de buscar o 6384, que é o próximo nível de suporte para a Vale. Falando das recomendações de swing trade, hoje nós tivemos aí a Cielo sendo encerrada no objetivo, R$ 5,48, a máxima foi R$ 5,49, depois de muito aguardar por aqui, finalmente buscou lá o nosso alvo, valeu a pena esperar, 1% aí sobre o capital total, na operação foi 8,3%, se não me engano, de ganho, tá bom? Então, tivemos aí um ganho na operação de 8,3% e sobre o capital total de 1%. O que significa que foi um 2-1 aí a nossa operação, em termos de relação risco-retorno. Seguimos comprados aqui em Itaúsa, pessoal, apesar da queda de 0,10%, apresenta ainda a correção, ainda acima da média móvel, vamos ver se gera um sinal de fundo e caminha mais uma vez a favor lá do nosso alvo, tá? Estamos comprados, o stop já está no zero, tá bom? Então, sem risco nenhum aí na operação praticamente. Falando aqui agora dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta-feira, começando aí por CAB3. Antes disso, não esquece do seu joinha nesse vídeo, por gentileza. CAB3, na sessão de hoje, apresentando uma alta de 2,22%, dando sequência no sinal de fundo que foi apresentado aí na semana passada. Inclusive, foi um ativo aí que a gente passou lá dentro do vídeo de oportunidades da semana, para quem é membro aí do canal, tá bom? Tá dando continuidade aí no movimento, maior fechamento aí mais uma vez dos últimos pregões por aqui. Tem resistência nessa máxima aqui, R$ 9,00, e depois a máxima desse topinho nos 9,14. Mas a expectativa é boa de poder ter a continuidade do movimento. Em termos de alvo, pessoal, de projeção, a gente pode pegar aqui a projeção deste pivôzinho que foi acionado. R$ 9,75, e aí, sendo mais otimista, R$ 10,55, tá bom? Então, tendência de alta bem definida aqui no curto, médio e longo prazo aí do papel. Já retomou também a tendência de alta por aqui no mensal, tá? Falando aí agora, pessoal, de VEG, na sessão de hoje a VEG apresentando uma boa alta e representativa de 2,5%. O que aconteceu aqui? A gente teve aquele baita gapzão, aí depois tivemos um forte candle de baixa gerando um novo sinal de topo. Esse candle de alta aqui não foi suficiente para devolver o topo, então estava ainda dentro da sinalização negativa, mas hoje conseguiu reverter e voltar forte para cima da média móvel de 200 períodos, tá? Então, tá batendo aqui nessa região de topo. A expectativa é que tenha aqui o rompimento desse topinho. Deixa eu colocar de volta o ajuste aí agora sim. Que tem o rompimento desse topinho dos R$ 36,98, tá? Aí depois disso, pessoal, a próxima resistência mais relevante vai ser lá nos 38,24, tá bom? Nada muito relevante aí para baixo, tá?
Então, para quem estiver comprado aí em VEG3, eu deixaria o stop abaixo da mínima de hoje já, nos R$ 35,65, tá legal? Cogna, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,85, mas segue dentro da sinalização negativa que foi apresentada por aqui. Está na região de suporte ainda do fundo anterior, nos R$ 2,35. Se por acaso alguém tiver vendido, já dá para pôr o stopzinho no zero. Se alguém comprou esse sinalzinho de fundo e não saiu, fique atento, os 2,33 aí sendo pedido, gera sinalização de saída, tá? Então fiquem realmente atentos. Aí, que foi o suficiente essa correção para já ir embora aqui? Se a gente pegar na contagem, não foi, né? Tá? Então, mesmo que tenha um rompimento aqui, pode ser que tenha alguma recuperação, que daria até para tentar olhar para uma nova venda mais próxima à média, mais uma vez, para quem de repente perdeu aí essa vendinha aqui, tá? Mas a expectativa é realmente mais baixista. Semanal segue bem alinhada aí para baixo, devolveu todo o movimento de alta anterior, praticamente, consequentemente, o mensal, né? Já devolveu aí as duas barras compradoras anteriores também. Então, descaracterizou toda a expectativa positiva em Cogna, em todos os prazos operacionais. Bradesco, na sessão de hoje, apresentando aí leve queda, 0,14%, tá, pessoal? O papel aí corrigindo aqui depois de ter testado a região da média, depois desse repique, apresentou o topinho. Para quem está vendido, eu permaneceria com o meu stop ali em cima dos R$ 14,11. Para quem quiser ameaçar uma comprinha aí em BBDC4, somente se reverter esse topinho, tá? Não recomendaria uma sinalização de alta aqui, um fundo, tá? Por mais que seja ascendente, não compraria ele aqui abaixo da média. Então, eu só compraria se revertesse o topo, ou seja, se voltasse para cima dos R$ 14,11, tá legal? Voltasse aí para cima da média e desse topinho semanal ainda está dentro da sinalização de fundo, pode ainda ter essa tentativa de recuperação. Dessa forma, seria realmente aí essa entrada pelo gráfico diário, tentando buscar a região dos R$ 15. CHVX 34, Chevron, na sessão aí de hoje apresentando uma alta de 0,38%. No gráfico diário, a gente pode dizer que tem uma tendência de alta aqui, tá, pessoal? Topos e fundos ascendentes, basicamente, esse é o único movimento aqui na minha avaliação, tá? Tem resistência mais relevante ali em cima, nos 79,50, essa região de fundo e topo anterior. Tá? E depois um pouquinho mais acima, a região ali dos R$ 82,30. Então é possível que a gente ainda tenha continuidade deste movimento por aqui, tá? Tá difícil aí de enxergar uma entrada, então mais para quem já está comprado realmente, só se tiver aqui uma escadinha de máximas descendentes aí para esboçar alguma tentativa de compra por aqui, tá legal? O mensal segue ali ainda respeitando a linha de tendência de baixo que foi iniciada ali, tá? Dois topos, um abaixo do anterior, dois fundos também, um abaixo do anterior, então a gente tem esse viés um pouco mais negativo por aqui, tá? Tem um canalzinho aí, se a gente pegar, não dá nem falar que é um canalzinho, né? Mais uma cunha mesmo aqui, tá? Então, como eu mencionei, tem espaço ainda para apresentar algo mais para cima, mas fiquem atentos, nada muito relevante poderia retomar seu movimento de baixa. E mais uma vez, claro que a média está costurando aqui, né? O preço está costurando a média, então nem me chama tanta atenção assim, tá? Fiquem mais atentos, compra seria mais próximo da média, realmente, ali no 7585. Suzano, na sessão de hoje, alta de 1,54%, apresentando aí um candle que praticamente devolveu o candle de baixa da sexta-feira, voltando para cima dessa região de topo anterior, que tinha sido o maior fechamento, aí no 55,60. Não vejo possibilidade de compra aqui, pessoal, tá? Só se enrolar um pouquinho mais aí, depois gerar um novo sinal positivo. Caso contrário, se der continuidade aqui, tá ótimo só para quem já está comprado. E aí a próxima resistência mais relevante vai ficar lá nos R$ 57,40. O stop pode ir proporcionando a canal nova mínima ascendente que foi sendo apresentada aqui no gráfico diário, tá? Eu conduziria aí dessa forma, inclusive. E por fim, a Lupar, a Lup 11, na sessão de hoje queda de 0,20. Papel aí, depois de testar a região da média móvel de 200 períodos por algumas vezes, conseguiu apresentar uma boa recuperação, voltar para cima aqui da região das médias, dos 29,50. Dá para ficar atento, se tiver um sinal de alta acima desse nível de preço, bom, acima aí dessa região de preço, que é uma região importante, cabe compra aí de curto prazo, swing trade, tentando pegar algo mais para cima. Por enquanto, não vejo essa entrada, tá bom? Mensal aí está alinhado ainda para cima, ou semanal também, gerando uma nova sinalização de fundo, voltando de forma relevante para cima da média ali do semanal. Então, eu só aguardaria realmente aí por alguma correção. 2 a 3 candles aqui no diário já seriam suficientes, mas precisa ser sinal de alta acima dos 29,50, tá? Não pode ser abaixo aí, tá bom? Tem que ser acima desse nível de preço, ok?
Era isso, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Amanhã estaremos de volta com a nossa sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã. E toda a nossa agenda do dia aí, né, como de costume, tá bom? A sala de aula à noite, mais uma vez a night de fechamento, enfim. Estão todos convidados aí a permanecerem aqui no canal mais uma vez amanhã, tá? Um grande abraço, uma excelente semana a todos e até mais.